Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que estava em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos pular para o versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, o quê? Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, ó o X9, tem que falar mesmo, porque tem que falar. Quando ameaça a unidade da igreja, tem que falar. Que há contendas entre vós, verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Agora Paulo dá um grito. Acaso Cristo está dividido? O que aconteceu? A igreja da cidade de Corinto foi fundada por Paulo, com o princípio da sua natureza original. Não tem nome próprio e é uma só em cada cidade. Só que havia uma contenda entre eles, porque quando recebia uma visita apostólica de Apolo e de Cefas, os irmãos começaram a ter preferências. Qual o problema da preferência? É porque por trás das nossas preferências está a semente da divisão. Eu prefiro Paulo. Ah não, eu prefiro Apolo. Ah não, eu prefiro Cefas. E eles queriam dividir a igreja em três. Uma do Paulo, outra do Apolo e outra do Cefas. O Cloé contou para Paulo, falou, olha, eles estão querendo dividir a igreja. Paulo, com a sua autoridade apostólica, escreve essa epístola, dizendo, impossível. Não haja entre vós divisões. Por acaso Cristo está dividido? E graças a Deus, essa também não passou de uma ameaça. E Paulo, com a sua autoridade apostólica, corrigiu essa ameaça de divisão da igreja. A igreja só tem um fundamento, é Jesus Cristo, por isso ela não pode ser mais de uma. E ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. A igreja não é fundada, a igreja não é edificada sobre um conjunto de regras religiosas. A igreja não é edificada sobre uma visão que alguém relevante teve. A igreja não é edificada sobre uma revelação. A igreja não é edificada sobre um apóstolo. A igreja é edificada sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso não pode haver mais de uma igreja, porque há um só Cristo. Paulo teve essa revelação desde o princípio da sua conversão em Atos 8. Quando ele estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, ele caiu prostrado em terra. E qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Por que me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja, e a pergunta de Jesus para ele foi, por que me persegues? Ali Paulo teve a revelação de Cristo e a igreja, que é o verso e reverso da mesma folha.
Porque amar a igreja é amar a Jesus. Porque Jesus e a igreja são um. Servir a igreja é servir a Jesus. Porque Jesus e a igreja são um. Ferir a igreja é ferir a Jesus. Porque Jesus e a igreja são um. Dividir a igreja é dividir a Jesus. Porque Jesus e a igreja são um. O problema da igreja da cidade de Corinto é que eles eram carnais. No capítulo 3 fala que havia contendas entre eles. E Paulo não pôde falar a eles como a homens espirituais, que tinham estatura espiritual, porque eles eram meninos, crianças em Cristo. E como sabe que são meninos e crianças em Cristo? Porque havia contendas, brigas, raiz de amargura, competições, inveja, ciúmes, ambições pessoais, divisões. Hoje tem muitos pastores meninos, evangelistas meninos, apóstolos meninos. Mas o Senhor quer nos chamar a assumir uma postura de homens espirituais, maduros, para acabar com essa carnalidade que só provoca divisões na sua noiva. Cada pastor se levanta e funda sua própria denominação e achamos isso normal. Não somos responsáveis pela divisão da igreja, somos herdeiros. Mas nós somos responsáveis por não perpetuar a divisão da igreja na nossa geração.